Fala galera, tranquilo, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos começar agora mais uma aula, tá? Então, o que a gente vai falar sobre hoje? Hoje a gente vai abordar a formação do gameta. Onde que se forma, como que se forma, qual é cada etapa durante essa formação e o que acontece de importância para a sobrevivência, para uma fecundação bem eficiente ao longo ali do processo de desenvolvimento dos gametas, tá? Então presta bastante atenção. Hoje a gente vai ter uma aula que ela tem muitos nomes específicos, tá? Então você talvez fique com algumas dúvidas, assim. Então já digo para você, assiste devagar, passa o vídeo, não entendeu? Volta, vê de novo, veja esse vídeo pelo menos 2 vezes, tá? E aí faça os exercícios para tentar entender melhor e me procure no caso das dúvidas, certo? Então, vamos começar. Então, o que a gente vai ver hoje é a gametogênese humana, tá? É o processo de produção dos gametas. Então, já pegando aqui na questão do nome, e aí isso aqui é uma dica que quem me conhece, alguns de vocês já me conhecem, e eu sempre falo, na biologia, uma coisa que os alunos ficam com muita dúvida é no nome. Se você entende o nome, como que ele foi formado, a origem do nome, ou seja, a etimologia, isso já te clareia muita coisa. Então, o que esse nome está querendo dizer? Gameto vem de gameta, tá? E gênese é criação, formação. Então, o que o nome está dizendo? É a formação dos gametas, ok? Ah, gameta tem uma origem também? Tem também uma origem, mas não vou me aprofundar aqui não. Eu vou passar para vocês lá no material de apoio um aplicativo bem legal sobre para vocês verem algumas coisas sobre a etimologia e o significado dessas palavras da biologia. Então, continuando aqui. Então, o processo de formação dos gametas. Vocês já sabem que os gametas são masculino e feminino. O masculino é espermatozoide. Na verdade, a gente já perdeu esse acento aqui, tá? Eu botei errado. Espermatozoide e o ovócito. Ok? Cuidado, porque o nome mais recente é ovócito, não é óvulo. Ok? E aí a gente vai entender um pouco mais disso hoje. Hoje não, né? Nessa aula. Então, esse processo de gametogênese ele ocorre nas gônadas. As gônadas são testículo e ovário, tá? E aí é importante lembrar que qual é a função de cada uma dessas estruturas do sistema reprodutor. Sendo que nesta aula aqui, a gente vai focar mesmo nessas duas estruturas aqui, tá? O testículo e o ovário. Durante o processo de gametogênese, nós temos 3 principais etapas, ok? Por que principais etapas? Tem outras etapas dentro de cada um? Tem, mas são coisas muito específicas que a gente não aborda no ensino médio. Entretanto, a gente vai ver que o espermatozoide ele tem lá uma 4ª etapa que faz toda a diferença para comparar tanto a gametogênese masculina com a gametogênese feminina e também a sua importância para uma fecundação correta. Então isso é importante a gente ter aqui em mente. Então a primeira fase é a chamada de multiplicação, segunda crescimento e terceira maturação. Esses nomes aí já te dão uma ideia do que vai acontecer. Então na primeira fase ali, você vai ter ali uma multiplicação de células. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Na segunda, algumas células vão crescer. E na terceira, elas vão se diferenciar, tá? Então é mais ou menos isso, o resumo é isso. Então você tem ali muita multiplicação, algumas dessas que se multiplicaram vão crescer, e essas que cresceram vão então sofrer uma diferenciação. É isso que vai acontecer. E aí então nessa 4ª etapa que eu estou dando aqui na observação nos homens, você vai ter uma segunda diferenciação, como se fossem 2 etapas de diferenciação. Então isso aqui vai ser bastante importante. Então quando a gente fala sobre gametogênese masculina, tem que lembrar que isso tudo acontece lá nos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são essas regiãozinhas aqui que eu estou mostrando, ó. Essa partezinha aqui lá, uma região do testículo, em que você pega aqui cada tubinho desse aqui, ele tem essa região mais periférica, assim, ok? Periférica é tudo que está em volta.
E aí, partindo dessa região periférica, você vai ter lá as células que vão começar a se desenvolver, passar por aquelas fases que eu acabei de citar, e vão em direção aqui ao lúmen, em direção ao centro do túbulo, porque é a partir dali do centro do túbulo em que eles vão para o epidídimo, que é essa regiãozinha aqui, que é onde eles vão ali terminar a sua, vão ficar ali armazenados, tá? Ali durante o processo de maturação, diferenciação, e aí eles já vão entrando ali na questão do epidídimo para ficar armazenado. E daí do epidídimo eles vão para o canal deferente para sair do corpo, e é isso aí, a gente viu, vocês viram isso na aula com o Alexandre, ok? E então o que acontece aqui? Nós temos, então, o início, como eu falei na primeira etapa, é a etapa de multiplicação. Então vejam aqui nessa imagem. O que é essa multiplicação? Você, homem, tá? Você, homem que está assistindo. Mulheres não é bem assim. A mulher a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver o homem primeiro. Então, essas células chamadas de espermatozoide, elas vêm de uma célula ainda não específica, tá? Ela tem uma determinada especificidade, mas ela ainda não está totalmente preparada para fecundar um ovócito. Então essa célula, durante quando a gente está se desenvolvendo ali no útero da mãe, você começa a ter então essa formação dessas células, tá? E aí começa a ter então a formação do testículo. E aí essas células, quando você está formando o testículo, então, é porque essas células ali, elas estão ficando nessa quantidade maior, tá? E aí elas estão se multiplicando em grandes quantidades, formando o que a gente chama aqui de, presta atenção aqui, aqui, espermatogônia, tá? Então aqui começa a fase de multiplicação. A espermatogônia vai vir de uma célula não especializada, não totalmente especializada, que a gente chama de célula, célula germinativa primordial. Primordial como se ela fosse a primeira, tá? Mais primitiva. Lá no embrião, isso já começa no embrião. Professor, então começa a formar gameta já quando eu sou embrião, quando você estava no feto, na barriga da mãe? Mas não é não está o ponto final ainda não, tá? Isso tudo aqui é um processo, tá? Ele não é rápido. A gente não vai trabalhar aqui a questão de velocidade, quanto tempo demora ou não, mas isso é uma coisa interessante para a gente discutir no plantão de dúvidas. Então, primeiro, você tem lá, quando você já é jovem, ainda embrião, está lá no útero da mamãe, você começa a ter o desenvolvimento das espermatogônias lá na região mais periférica do túbulo seminífero, ok? Como está mostrando aqui nessa imagem, bem aqui sim. E aí, o que acontece? Alguma dessas espermatogônias, elas vão começar a crescer, tá? Elas vão começar a crescer. Outras não vão crescer, mas vão realizar mitose, como está aqui. Mitose é um tipo de divisão celular que vocês vão aprender lá no último bimestre, com todas as características aprofundadas lá no último bimestre. Mas a mitose, vocês provavelmente já viram algumas coisas no nono ano. Só para a gente relembrar, as células, quando elas se dividem, elas podem ou manter o mesmo número de cromossomos ou diminuir o número de cromossomos pela metade. Quando ela se divide e mantém o mesmo número de cromossomos, a gente chama isso de mitose. É quando eu estou querendo clonar células, tá? Então você tem aqui espermatogônias que vão continuar se clonando, tá? Formando mais espermatogônias para que você tenha essa manutenção do número de espermatogônias para formar espermatozoides, ok? E aí algumas delas não vão se multiplicar assim em mitose, algumas delas vão sofrer a diferenciação relacionada com a meiose, que a gente vai ver daqui a pouco. O que eu quero falar antes disso? Vocês têm que lembrar que as células nossas humanas adultas, mesmo quando está em embrião, tá? Nós temos 2 pares de cromossomos, ok? Um par para cada cromossomo. Então a gente recebeu 23 da mãe e 23 do pai, formando então nós, indivíduos diploides.
com 2 conjuntos de cromossomos, tá? E nós temos no total 23 cromossomos. Então são 23 vindo da mãe, 23 vindo do pai, só que eles estão em pares, tá? Então faz 46. Isso quer dizer para a gente que nós somos organismos diploides. O di é porque é 2, e ploide é porque está relacionado à haploidia, ok? Isso é representado com essa forma aqui, ó, 2N igual a 46 cromossomos. Se 2N é igual a 46, joga na matemática, matemática direta. Então N é igual a 23, certo? Então a espermatogônia, ela é uma célula 2N, ela está ali com o seu conjunto total de cromossomos, 46. Então aqui ela vai passar por uma segunda fase, tá? Aqui seria a segunda fase, seria a fase de crescimento, ok? Essa célula ali ela vai ter um leve crescimento, Para quê? Para que esse crescimento? Ela vai ali acumular algumas proteínas, tá? Algumas substâncias, vai multiplicar organelas para que ela possa se dividir, tá? Para que ela possa formar novas células a partir daquilo ali. A espermatogônia também faz isso durante a mitose? Também faz. Só que para fazer a meiose vai ter uma especificação diferente. Por quê? Quando a gente faz a meiose, quando as células vão fazer a meiose, a ideia aqui agora já não é mais formar uma célula idêntica. Agora a gente quer diminuir o número de cromossomos. E aí então vai acontecer isso que está nessa etapazinha aqui, tá? Uma célula que estava lá com seus 2 conjuntos de cromossomo, 2N igual a 46, vai formar 2 células N igual a 23. Perceba que diminuiu o número de cromossomos, tá? Isso é que é importante aqui. A gente vai ver aqui que tem umas especificidades aqui lá no 4º bimestre, tá? Vocês vão ver que tem uma relação aí que é dobrar a quantidade de cromátide, que é o que forma o cromossomo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui pra gente agora, tá? Porque ele não é tão importante aqui, mas vai ser mais importante lá na frente. E aí, quando você estiver lá na frente, relembre o que você está estudando aqui. E aí, o que acontece? Nessa meiose, na primeira meiose, você formou então 2 células com a metade do número de cromossomos, tá? Essa daqui seria já a etapa aí 3, que é a etapa que eu falei lá, que era de maturação, tá? A etapa 3, então, ela vai permear tudo daqui para frente, ok? Então, daqui para frente, daqui para baixo, aqui como está na imagem, tudo vai ser etapa de maturação, tá? E aí você tem então essas células que vão se dividindo, e aí elas vão se entrar numa segunda divisão, ok? Numa segunda divisão, em que vai manter agora o número de cromossomos, mas ele já está dividido, tá? Então aqui cada célula vai ser N igual a 23. Ok? Então você tinha lá uma célula que era 2N igual a 46, que ela se dividiu em 2 células N igual a 23, e depois essas 2 células, cada uma delas se dividiu de novo, mantendo N igual a 23. Aí você pode se perguntar, ué, como é que eu de 23 faço 2 outras com 23? Tem aí um meio termo disso aqui, que a gente vai ver lá no 4º bimestre, os processos de manutenção dos cromossomos, tá? Por enquanto aqui, só entenda que eu preciso fazer com que a célula que vai fecundar tenha metade do número de cromossomos, ok? Se tiver um a mais, um a menos ou mais do que isso, já vai ser uma coisa que pode levar ao desenvolvimento de algumas síndromes, tá? Então aí você tem lá síndrome de Down, síndrome de Turner. Não vou falar sobre as síndromes agora porque não é dessa parte, mas por aqui começa ali o surgimento das síndromes, tá? As síndromes relacionadas a alterações de número de cromossomos. E aí então você tem lá uma última etapa, tá? Que é a que eu falei lá, que era 4, que era a espermiogênese, formando o espermatozoide. Então, só para voltar aqui rápido, você tem lá a espermatogônia, ok? Que é o nome, espermatogônia.
Espermato, porque está formando ali o espermatozoide, está relacionado a esperma, que está relacionado como se fosse algo que vai gerar a vida, tá? E aí você tem a espermatogônia, então ela vai ali para o período de crescimento, tá? Que é a etapa 2, que seria o crescimento, e forma o que a gente chama de espermatócito primário, ok? E aí então ele está se movendo aqui, ó, da região mais externa para a região mais interna. E aí você tem então a formação de um espermatócito secundário, ok? Espermatócito é o nome que essa célula aqui recebe devido à sua especificidade nesse momento da formação de gametas, tá? Então você tem lá o espermatócito secundário, você tem então uma espermátide aqui quando está sofrendo essa diferenciação, a segunda etapa da meiose, tá? Então tem a meiose 1, depois a meiose 2. E por final, a gente tem a formação do espermatozoide, tá? Assim, são muitos nomes, ok? Tenta primeiro entender a lógica do processo e depois você tenta associar aos nomes, ok? O mais importante é você entender a lógica do processo. Primeiro isso. Isso aí é 80% da matéria, entender a lógica. Depois você vai para os nomes, certo? Essa é a minha dica que eu dou para vocês. Foi assim que eu aprendi. E isso que é mais importante, você entender o processo. Não lembrar dos nomes. Nome você pode esquecer, mas o processo é que é mais importante. Então aqui a gente forma aqui que o crescimento e a maturação dos espermatogônios ocorre na puberdade. Então, essa etapa aqui, ó, tá? Etapa aqui do 3 para o 4, tá? Aqui do 2 para o 3 para o 4 ocorre em uma maior quantidade, tá? Principalmente o 3 e o 4, tá? Seriam esses dois aqui, o 3 e o 4. O 2 ainda acontece bastante ali na fase uterina, mas o 3 e o 4 é mais na fase da puberdade. Aí você pensa por quê? Por quê? Porque está sendo modulado pela ação dos hormônios. E os hormônios sexuais, eles estão na sua maior atividade, eles começam a sua maior atividade no período da puberdade, que começa ali a partir dos 11 anos, 11, 12, ok? Então você começa a ter essa formação aqui, tá? Principalmente do 3 para o 4, ali durante a puberdade. É claro que você vai ter, pode ter ali antes ainda, pode. É claro que a puberdade de cada um varia aí alguns anos, tá? Para alguns pode acontecer com 9, com outros com 13, enfim, isso não vai ser discutido aqui. Mas o que é importante entender é que isso tudo aqui é muito mais modulado, muito mais incentivado, ativado por ação hormonal, ok? E aí, o termo científico para isso, tá? É por ação endócrina, ok? Endócrino é tudo aquilo que está relacionado às secreções hormonais que vêm pelo sangue, certo? A testosterona, que é o hormônio que está modulando tudo isso aqui, ele é produzido no testículo e também um outro órgão que eu não vou falar agora para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas o que é importante entender é porque essa modulação, essa ativação, essa maior quantidade, essa diferenciação celular, ela vai acontecer de fato em grandes quantidades na puberdade. E aí eu trouxe essa tabelinha aqui resumida para vocês, tá? Viu? Belinho é gente fina. Essa tabelinha aqui, ela mostra assim, de forma resumida o que acontece, o que tem em cada fase, tá? Quais são as fases e a célula que é originada em cada uma. Essa aqui é a parte decoreba, tá? A parte decoreba da matéria. A parte interessante, parte do entendimento, é você entender ali todo o processo de formação de espermatogônia, o que ela tem, que são os 46 cromossomos, e por que eu tenho que dividir, por que eu tenho que formar 4 e como que isso ocorre, ok? Isso aqui é importante. Agora que é importante também a gente entender o que tem de diferente ali no espermatozoide, que aconteceu daqui dessa etapa 3 para a etapa 4, tá? Que é ali da formação ali da espermátide para espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é uma das células mais especializadas do corpo, tá? Mais especializadas do corpo. Por quê? Ele tem que ter todo um conjunto de estruturas que a gente vai ver daqui a pouco para
vencer uma barreira imposta pelo ovócito. Então a gente vai vendo aqui, por exemplo, que isso aqui é uma estrutura geral do espermatozoide. Então a gente tem uma cauda, tá? Uma cauda. A cauda é formada por um flagelo. Vocês devem ter estudado flagelo no começo do ano, com Bio 1 lá. Abraço pro Júlio. E alguns de vocês devem ter estudado isso no 9º ano também. Então o flagelo é uma estrutura de locomoção das células, de muitas células. E aí, o que dá energia para a locomoção do espermatozoide são as mitocôndrias, que vocês também viram aí no começo do ano, tá? Quando estudaram sobre organelas. Então ele tem essas mitocôndrias lá, ali numa parte que a gente chama de peça intermediária, que é o que vai gerar a energia para que ele se locomova, ok? Você tem lá o núcleo, onde vai ter lá o N igual a 23 cromossomos, tá? 23 cromossomos, vai estar aqui nessa partezinha, que já é parte da cabeça. E você tem o acrossomo. O acrossomo é uma bolsa, tá? É um complexo de enzimas, proteínas, muita coisa vai ter nesse acrossomo aí, para que ele consiga, de fato, vencer a barreira imposta lá pelo ovócito, ok? E uma coisa interessante, que tem até em alguns exercícios, e caiu já no vestibular, é que esse acrossomo aqui, pensa bem, o espermatozoide não é uma célula, ele não tem mitocôndria, não tem flagelo, então ele não tem núcleo, então ele tem outras organelas também. O acrossomo, ele é um complexo golgiense, um aparelho golgiense modificado, tá? Ele é um aparelho golgiense modificado, certo? E aí eu trouxe então esse videozinho aqui que mostra aí o processo de formação. E eu botei aqui, tá? Aqui, ó, você tem aqui uma ordem, que é essa parte esquerda. E aí mostra que eu tô dando aqui um resuminho para vocês. Isso aqui é uma coisa legal para vocês estudarem como resumo, tá, gente? Para vocês fazerem uma revisão aqui, certo? Eu vou deixar esse vídeo lá no material de apoio. Não vou passar ele aqui não, porque senão vai tomar muito tempo da gente. Então agora a gente vai ver a gametogênese feminina, ok? É muito semelhante à masculina, mas tem algumas diferenças ali. E aí é óbvio que vai ter diferença, né? O gameta masculino não pode ser igual ao gameta feminino. Então você vai ver que a diferenciação começa aqui. E aí é interessante você comparar essa diferenciação, ok? Então a gametogênese feminina, ela ocorre nos ovários. A gente já falou lá, os ovários lá são as gônadas. E aí só para lembrar onde é que estão os ovários aqui, no aparelho reprodutor feminino. E aí o interessante é o seguinte, a mesma lógica, o começo é a mesma lógica. Lá nos dos homens era espermatogônia. Aqui é ovogônia, ok? Ovo, porque ela vai estar ali, a gente vai ver que isso aqui, a ideia da gametogênese feminina é acumular nutrientes, ok? Para que quando haja a fecundação, esses nutrientes sejam utilizados pela célula para que ela possa ali fazer um monte de síntese de proteína, uma intensa atividade metabólica, ok? Porque está dando origem a um novo organismo. Então você tem que ter ali, inicialmente, você tem que ter uma grande quantidade de nutrientes. Então começa aqui, ó, começa aqui pelo 1, tá? Né? Professor 1, né? Claro. E aí você começa por aqui, ó, nessa partezinha que é pequenininha aqui, bem pequenininha aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, começa ali. Então ali você tem as ovogônias. E aí, de forma semelhante que acontece nos homens, isso aqui, a formação de ovogônias também é iniciada na fase uterina, quando você, menina, mulher, está lá dentro do útero de mamãe. Isso já está começando, já está começando a formar ovogônias ali, ok? E aí o princípio é o mesmo. Você vai ter ovogônia, tá? Que vai começar a se diferenciar e formar ali um ovócito, ok? A gente chama de ovócito 1, ovócito primário. Então você começa a ter essa
formação do ovócito, que está relacionada ao crescimento da célula. Então é a fase de crescimento. Por quê? O que está acontecendo aqui? Ele está acumulando os nutrientes. O nutriente, nesse caso aqui, a gente chama de vitelo. Tá? O vitelo seria o nutriente essencial para a vida, ali na fase embrionária. Então você está começando a ter então esse acúmulo de vitelo. E aí, se a gente pudesse comparar aqui, porque eu não trouxe nenhuma imagem, mas procura depois, você vai ver que o tamanho da célula, não, na verdade eu tenho aqui, eu vou mostrar no final da aula. O tamanho da célula feminina é muito, muito, muito maior do que o gameta masculino, do que o espermatozoide. Por quê? Porque está acumulando esse vitelo, tá? A imagem aqui ela não está muito proporcional, ok? Mas a gente vai ver uma mais proporcional lá no final. Então você tem então toda essa diferenciação aqui, ó. Perceba aqui, ó, no 1 aqui da direita, que essa célula ela vai crescendo, tá? Vai crescendo porque está acumulando vitelo. Isso aqui é mais importante você entender aqui, está acumulando vitelo. Só que ela ainda está 2N, tá? 2N igual a 46. Está com 46 cromossomos. Não pode ficar com 46 cromossomos. Tem que diminuir pela metade. Porque pensa bem. O espermatozoide está lá com 23. Aí vai unir com uma célula aqui que está com 46. Você conhece alguém que tenha 69 cromossomos? Não tem. É inviável. Não chega nem a nascer. Ok? Então tem que ter essa redução aí do número de cromossomos. E aí isso acontece na meiose 1. Tá? Na meiose 1, aqui durante a gametogênese. Lá no homem também teve a meiose 1. Só que qual é a diferença aqui, nesse caso? Nas mulheres, quando tiver essa divisão, para chegar a um número menor, a metade do número de cromossomos, as células vão ter uma discrepância muito grande. Você vai ter uma célula aqui, ó, perceba esta aqui da esquerda, que ela é muito maior do que essa da direita aqui. Eu não falei que esse tamanho da célula está relacionado ao acúmulo de vitelo? O que acontece? Essa ovogônia, aqui, quando ela passou para o ovócito 1 e acumulou vitelo, e aí ela vai se dividir de novo, o ideal seria dividir o vitelo para as duas células. Tá? O vitelo seria bem distribuído para as duas células. Mas aqui, acaba que somente uma célula vai levar todo o acúmulo do vitelo. A outra célula não vai ter quase vitelo nenhum. Okay? Se ela não tem quase vitelo nenhum, ela não é funcional. E aí a gente chama isso aqui de glóbulo polar. Tá? Então esses glóbulos polares, eles são produtos da meiose, ali durante a gametogênese feminina, que não possuem grande quantidade de vitelo. Logo, eles não são funcionais. E aí acaba que o corpo feminino ele vai acabar dando somente o vitelo a uma célula, ok? E é por isso que geralmente quando a mulher vai engravidar, ela só tem um filho por vez, geralmente, tá? Porque ela geralmente só libera um ovócito, ok? E aí uma coisa interessante aqui, antes da gente passar para o ovócito secundário, que é o que de fato vai ser liberado, tem uma observação, ó. Essa fase de multiplicação aqui e a formação do ovócito primário, tá? O crescimento também, só vai até o terceiro, quarto mês de gestação. O que isso significa? Diferente dos homens, a mulher tem um número limitado de gametas. É por isso que entra na menopausa, tá? Está relacionado aí com a menopausa. Então, quando a mulher está chegando na menopausa, que ela praticamente está chegando no seu período onde o número de gametas ele não vai ser mais liberado, você não vai ter mais gametas para ser liberado. Isso também está relacionado a uma modulação hormonal. Então peraí. Se também está relacionado a uma modulação hormonal, quer dizer então que o resto do processo vai acontecer mais durante a puberdade. Exatamente, ok? O ovócito secundário aqui, ele vai começar a ser então produzido
lá na puberdade, ok? Quando tiver lá a menstruação. O que acontece? Quando está tendo a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, é que a menina está fazendo ali seu primeiro, ela já está ali no processo de produção, já fez o primeiro ovócito secundário. Esse aqui é o que vai ficar lá na tuba uterina esperando a fecundação, esperando um espermatozoide. Se houver fecundação, a célula vai fazer a meiose 2, tá? E aí ela vai se dividir de novo e aí de fato forma o óvulo, ok? Tranquilo? E o que isso significa? Quando ele formar então o óvulo, que aí sim, quando a gente chama de óvulo, quando teve a fecundação, quando o espermatozoide já entrou na célula, já se fundiu a célula, melhor dizendo, você vai ter então um novo glóbulo polar ou corpúsculo polar, tá? Pode ser esse nome aí também, sendo formado ali uma outra célula que não vai ter vitelo, tá? Não vai ter quantidades boas de nutriente e não vai ser funcional. Somente o óvulo ali vai se desenvolver em um organismo, ok? Então esse aqui são as etapas. E aí, mais uma vez, o que eu fiz? Coloquei a tabela resumidinha para vocês, certo? E aí, então, assim como a gente tem que estudar a estrutura dos espermatozoides para entender a sua função, a gente também tem que entender a estrutura do ovócito. Então, o ovócito secundário, ele tem essas estruturas aqui, tá? As principais aqui, de diferente que tem em relação às outras células, principalmente em relação ao espermatozoide, é corona radiata, ok? Ou radiada, como está aqui, não tem importância, pode chamar dos dois nomes, e a zona pelúcida. Cada uma dessas aqui tem as suas funções. Eu não vou me adentrar nas funções aqui agora, senão vai ficar muito maior do que está sendo. Mas é importante entender o seguinte: essas aqui são estruturas que dificultam a passagem de espermatozoide. Mas aí você pode pensar o seguinte: não faz sentido, não é? Você pode pensar assim: não faz sentido. Por quê? Se a célula é feita para a reprodução, que sentido tem criar uma resistência contra a própria reprodução? E aí, no caso aqui, não é criar uma resistência contra a própria reprodução, mas sim contra uma reprodução, contra a fusão de mais de um espermatozoide, a fusão de muitos espermatozoides, ok? E isso acaba levando a gente a entender o porquê que a gestação humana geralmente é somente um indivíduo, tá? Um indivíduo por ovócito. O que pode acontecer é que desse ovócito fecundado, você pode ter ali, assim, ó, a partir da invasão, você pode ter uma divisão celular desse óvulo e aí formar o gêmeo univitelino, que são os gêmeos idênticos, tá? Isso pode acontecer. E os gêmeos que não são idênticos, é quando você tem dois ovócitos fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então o espermatozoide está entrando um aqui e considera que aqui do lado vai ter um outro ovócito, tá? E aí vai entrar um outro espermatozoidezinho, ok? E aí a mulher vai ter ali dois filhos ao mesmo tempo, só que nesse caso vão ser diferentes, ok? Não vai ser gêmeos idênticos. Então isso aqui é um mecanismo evolutivo, biológico, que impede ali uma polispermia, que a gente fala, tá? Polispermia seria a invasão de mais de um espermatozoide ali no núcleo, que ia dar problema, tá? E aí que então é mais uma imagenzinha mostrando aí um pouco o que acontece a nível aqui ele vai citar, esse vídeo ele cita algumas proteínas que envolvem toda essa regulação, tá? Eu vou botar isso lá no material de apoio também para vocês darem uma olhada, não vou me aprofundar nele aqui agora não. E esse aqui é um vídeo também, isso aqui é interessante para a gente ver, que aqui mostra o tamanho do ovócito em relação aos espermatozoides. Isso aqui não é... Isso aqui é uma visão de microscópio, tá? Mas não é de humano não, tá? Não é uma célula humana, se não me engano essa daqui é de rã. Ou é de rã, não lembro de onde eu peguei isso aqui, mas não é de humano, certeza, tá? Porque de humano é antiético, é proibido fazer essas coisas assim. Mas repara no tamanho, eu quero que vocês pensem, olhem aqui, observem o tamanho. Os espermatozoides são esses negocinhos pequenininhos, essas bolotinhas pequenininhas aqui assim, ó, pela esquerda aqui, ó. Dá uma olhada aqui nesses negocinhos que estão se movendo, as bolotinhas assim, ó.
Essa boladinha aqui assim, tá? Isso tudo é espermatozoide. Agora compara o tamanho, né? Isso que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Uma gratidão por vocês assistirem. Espero que tenham gostado de verdade. Caso tenham algumas dúvidas, compareça ao plantão de dúvidas. Ou chama no chat, não tem problema, ok? Mais uma vez, essa aula é uma aula que tem muitos conceitos, muito nome, assim, diferente. E aí eu dou dica para vocês, a mesma dica. Estuda entenda o que está acontecendo primeiro, tá? Vê o vídeo para tentar entender o que está acontecendo primeiro. Depois você vê isso aqui de novo para tentar entender os nomes, tá? E associar ali com cada fase. Então eu me despeço por aqui e até a próxima.